Olá, minha gente! Essa é a nossa 12ª aula de obrigações. Bom, já aplicada a primeira avaliação, agora vamos ingressar para a parte final do curso, né? E o início do fim se dá pelo adimplemento e extinção de obrigações. O nosso roteiro de hoje, ele vai tratar do pagamento, aspectos subjetivos atinentes a quem deve pagar. Ok. Gente, como está dito aqui no roteiro, né? A obrigação, ela existe para ser cumprida. O objetivo primordial da obrigação é esse, é que ela seja honrada, né? E ao que tudo indica, o nosso código ele reserva esta denominação, pagamento, para a hipótese de se honrar efetivamente o que fora combinado. Tá? Existem várias formas de extinção de obrigações, mas quando a gente passeia pelo código, e a gente começa a ler muito ele falar da palavra pagamento, ele sugere que o pagamento é o cumprimento estrito da obrigação. É você prestar exatamente o que fora estipulado. Tá? Existem várias regrinhas sobre isso, como para que o pagamento seja válido. E outra coisa, quando a gente fala pagamento, o leigo ele acha que pagamento é entrega de dinheiro. Mas se você combinou entregar um carro para alguém, o pagamento dessa obrigação é a entrega do carro. Tá? Então, não achem que a expressão pagamento ela se aplica somente ao adimplemento de obrigações pecuniárias. Ela se aplica ao fiel cumprimento da obrigação tal qual fora estipulada. Né? Mas sem mais delongas, vamos aqui ao nosso roteiro. Introdução. O pagamento é a etapa culminante da relação obrigacional. Em acepção restrita, significa o próprio cumprimento da obrigação, pondo fim a esta. O vocábulo vem de pacare, né, que significa apaziguar, acalmar. Realmente, gente, quem é credor fica numa paz de espírito quando recebe o que lhe é devido, né? E agora, por ele, o solvens dava ao accipiens em tempos remotos a satisfação necessária para que este não reclamasse de nada. Embora o vocábulo solúcio fosse mais empregado em Roma para mostrar o cumprimento da obrigação, o nosso legislador optou por incorporar a expressão pagar à linguagem jurídica, deixando-a restrita à satisfação da própria prestação, meio direto de extinção, enquanto a outra denominação, solúcio, englobaria fórmulas anômalas de extinção da obligatio, os meios indiretos. Então o pagamento parece ser realmente aquilo, você entregar o que fora combinado. Agora existem outras formas de você pôr fim à obrigação. Perdão, que é a remissão, né? Compensação, novação, dação em pagamento. Tá? Essas entrariam no rol da solúcio. Tá? Bom, dois seriam os traços distintivos entre tais formas de extinção. A forma direta, pelo pagamento, e as formas indiretas de extinção. Então, dois seriam os traços distintivos entre tais formas de extinção, pois o pagamento se caracteriza pela observância do dever de prestar e pela satisfação do interesse primário do credor, fazer o que foi combinado. A validade do pagamento requer os seguintes elementos. Primeiro, a existência de uma relação obrigacional. Se você vai pagar porque existe uma obrigação a ser paga. Né? Isso é intuitivo. Né? B, cumprimento estrito da res debita. Prestar exatamente aquilo que fora combinado. C, a existência de um devedor, que é o solvens, tá? E de um credor, que é o accipiens. Tá? Então, dois princípios informam o pagamento. Primeiro, o dever de efetivação integral e não por partes. Gente, isso nós também já tínhamos falado, principalmente quando a gente tratou da obrigação de dar coisa certa, né? Daqueles postulados que nos levavam a enxergar como se tratava, né, do pagamento. Mas vejam esses artigos aqui que interessante. Né? Artigo 313 e seguintes. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar por partes, se assim não se ajustou. Lembrando que a gente está falando aqui
por exemplo, não da regra concurso partes fiunt, quando há pluralidade de credores ou devedores, né? Mas a gente está falando da cota de cada um. Se tiver só um credor e só um devedor, fica mais claro isso ainda, né? Eu devo 10 mil reais para o Pedro, né? Eu não posso chegar para o Pedro e falar assim, Pedro, tá aqui, ó, pega agora 1.000, amanhã eu trago mais 3 mil, depois eu trago mais 4 mil. Não, não é. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber nem o devedor a pagar por partes, se assim não se ajustou. Então esses dois postulados aqui, nós já tínhamos tratado ao longo do curso, mas fica mais claro, aqui voltando ao nosso roteiro, quando a gente fala dos dois princípios que informam o pagamento. São eles, o dever de efetivação integral e não por partes, está lá no 314, e o objeto da prestação deve ser previamente estipulado, que é o artigo 313, e ninguém é obrigado a aceitar coisa distinta da que fora combinada. Está no artigo 313. Tá? Então, esses dois dispositivos eles devem nortear, né, a conduta do devedor. Tá? Agora, professor, e se o credor ele quiser aceitar por partes? E se o credor quiser aceitar coisa diversa? Gente, a gente está no império, né, da livre disposição da vontade, né? Se as partes combinarem, né, e elas aceitarem coisa diversa ou aceitarem coisa parcelada, ok. E às vezes aceita, porque existe um ditado nada jurídico, né, mas que decorre da sabedoria popular, né, que se diz que é melhor um passarinho na mão do que dois voando, né? Então, em tempos em que você tem tanta gente inadimplente, né, às vezes parece muito mais inteligente. Se chega o sujeito disposto a pagar, você fala assim, não, tá bom. Ah, mas eu não tenho o dinheiro todo. Mas você tem quanto aí? Você tem 2 mil, 3 mil? A dívida é 10? Pô, me dá 2, 3 mil, tá bom. Aí depois você me dá o resto. Aí você já vai pegando um pedaço desse dinheiro. Ainda que seja sofrido, né? É melhor do que ficar sem nada, né? Então não é o credor pode recusar. O credor pode falar assim, olha, a dívida vence hoje, você tinha que me pagar o valor integral, sob pena de aplicação da multa. Eu não aceito que você me pague esse valor parcial, vou incidir a multa. Ok, tá certíssimo. Agora, muitas vezes o que se mostra mais inteligente, ele aceita o valor parcial e incide a multa parcialmente sobre o restante. Né? Parece ser mais inteligente isso, para os dias de hoje, em que há grande histórico de inadimplemento de obrigações. Né? Bom, seguindo o nosso roteiro, interessante notar que o Código Napoleão enuncia que todo pagamento supõe uma dívida, donde se pode inferir que, letra A, o pagamento que se faz sem o pressuposto da dívida é inválido. Então, assim, gera enriquecimento sem causa, gente. O enriquecimento ele não é necessariamente ilícito, é um enriquecimento sem causa. Então, se você paga sem dívida, ou você está doando e a sua intenção é realmente a causa desse deslocamento de riqueza é uma doação, é uma liberalidade, está tudo certo, beleza. Ou, se você paga, supondo que existe uma dívida que de fato não existe, isso está gerando enriquecimento sem causa para outra parte. Tá? Então, o pagamento que se faz sem pressuposto da dívida é inválido, ensejando a sua repetição, a sua devolução por parte de quem recebeu sem ter que receber. Né? Letra B. Se houve pagamento, presume-se a existência de uma dívida. Bom, então se o cara recebeu é porque talvez houvesse alguma dívida. E aí o ônus da prova de que não há dívida, né, caberia a quem falou que pagou indevidamente. Né? Então, seria uma decorrência do Código Civil francês. Né? Mas essa segunda consequência, gente, aqui no Brasil ela é meio mitigada, né? Porque assim... o sujeito ele vai entrar com a ação, ele vai falar assim, paguei, ele vai dizer, paguei por engano. Eu não tenho dívida com o fulaninho. Nunca, nem conheço o fulaninho e paguei por engano para ele. O fulaninho vem em contestação e fala assim, não, você me deve, e ele traz. Aí ele vai ter que... Porque também essa prova negativa é meio diabólica, né? Como é que eu vou provar que eu não devo? Né? A menos que eu já tenha quitado. Aí sim eu trago a prova de que eu já quitei. Mas como é que eu vou provar que eu não conheço o fulaninho e que eu não estabeleci uma relação obrigacional com ele? Né? Então por isso que eu digo, ok, isso aqui é uma decorrência lógica do Código francês, né? Mas a gente aplica aqui
no Brasil com certos temperamentos, vamos dizer assim, melhor, né? A gente põe um sabor diferente aqui. Por quê? Porque muitas vezes você realmente imputa a pessoa que está pedindo a devolução do que pagou indevidamente o ônus da prova. Fala assim, ó, você pagou indevidamente porque você já tinha pago antes, então prove o duplo pagamento. Beleza. Tá? Agora, se em determinados casos é diabólico você exigir isso, né? Aí não se exige e aí a jurisprudência tem liberdade para avaliar se está diante de um caso ou de outro. Tá? Bom, gente, fases históricas do pagamento. Em Roma, iniciou-se a fase da responsabilização corporal pelas dívidas, algo que perdurou até o advento da Lex Petelia Papiria, 326 a.C., né? A partir do momento em que apenas o patrimônio do devedor passou a responder pelo débito. Tá, gente, também o patrimônio dele sim, mas o número de prisões por dívida ainda era relativamente considerável, né, ao longo da história. Né? A gente pode dizer que essas prisões por dívida elas foram refreadas mesmo hoje em dia, quando a única prisão por dívida tolerada no Brasil é a prisão por dívida de alimentos, né? Fora essa, a gente não tem mais prisão por dívida, né? Bom, a partir do momento em que apenas o patrimônio do devedor passou a responder pelo débito, iniciou-se então a segunda fase pelo amplo poder do devedor, que perdurou até o advento da terceira fase, em que, por aspectos humanitários, diversas restrições foram criadas quanto ao ingresso no patrimônio dos solvens. Gente, aqui uma outra observação. Se podia piorar quase tudo, né, nessa segunda fase, né? Mas com a evolução, né, de critérios de dignidade da pessoa humana, foi se protegendo uma espécie de um patrimônio mínimo, né, para a pessoa, né? E foram criadas várias regras de impenhorabilidade, instrumentos de trabalho, o seu salário, né, enquanto você ainda não recebeu. Depois que você recebe, caiu na tua conta, ele pode ser penhorado, mas nem todo, né? Então, quando a gente vê hoje conta salário aí na justiça, os tribunais não costumam permitir a penhora da integralidade do teu salário, porque você vai sobreviver como? Bem de família legal, convencional, ele não pode ser penhorado. Então, o ordenamento jurídico ele foi criando uma espécie de uma rede de proteção para assegurar à pessoa um patrimônio mínimo para ela sobreviver. Tá? Muitas vezes os credores reclamam disso também, dizendo que essa proteção às vezes ela fica exagerada, e quando ela fica exagerada, ela permite abusos. Às vezes o cara ele tem uma casa só, um bem de família que vale, sei lá, 5 milhões e ele tem dívidas de 2 milhões. Se ele vendesse essa casa de 5 milhões, pagava as dívidas, ainda sobravam 3 milhões aí para ele comprar outro imóvel para viver dignamente, né? Me parece que a teoria do abuso de direito poderia ser aplicada a essas hipóteses, né? E exageros poderiam ser evitados, né? Bom, mas não é uma coisa muito pacífica na jurisprudência. Me parece que você tem um ou outro caso de questões muito exageradas, de mansões milionárias mesmo, valendo centenas de milhões de reais, que aí eles até permitem, né? Mas normalmente bem de família é bem de família, e a jurisprudência é muito dura ao não permitir o ingresso do credor no patrimônio do devedor para o desfazimento desse bem de família. Tá? Embora, eu repita, o critério que eu acho mais justo é o seguinte: se você tem um patrimônio relativamente alto, né, esse patrimônio ele lhe permite ainda adquirir outro imóvel, né, para você viver, né, ainda que mais barato, mas que lhe permita viver dignamente, me parece que conservar um imóvel caro seria um abuso de direito. Tá? Eu penso assim. Bom, mas o que importa para nós agora é saber que nós estamos na terceira fase aqui da história, da evolução histórica do pagamento, em que não apenas o credor, a ele é facultado apenas ingressar no patrimônio do devedor, mas existe um patrimônio mínimo a ser conservado. Tá? Natureza jurídica do pagamento.
algumas são as hipóteses, né? O que é, do ponto de vista jurídico, um pagamento? Fato sem relevância jurídica. Não, ele tem muita relevância jurídica. Porque ele põe fim a uma obrigação. Só isso por si já é uma consequência jurídica, né? Ele não é apenas um fato do mundo dos fatos. Negócio jurídico unilateral ou bilateral. Não, gente. O negócio jurídico é uma manifestação de vontade capaz de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas cujos efeitos não estão previamente dispostos em lei. O pagamento, me parece que ele já tem efeitos previamente estabelecidos, né? Ele não parece haver uma liberdade negocial. Não confundam o pagamento com o contrato, por exemplo, que deu ensejo a esse pagamento. O contrato que deu origem à necessidade de pagar, este sim é um negócio jurídico. Mas o pagamento em si não é um negócio jurídico. Porque aqui não há modulação de efeitos. Você paga e extingue a dívida. Não tem efeitos modulados aqui. Ah, mas e se para pagar eu faço uma dação em pagamento e eu combino entregar algo diferente do que foi e o sujeito lá aceitou e aceitou receber parceladamente quando não estava previsto isso, aí você pode fazer um segundo negócio jurídico que leve a uma forma indireta de extinção, que é a dação em pagamento. Por exemplo, aí seria um negócio jurídico, mas eu estou falando do pagamento estrito. Você deve o carro, você entrega o carro. Essa entrega do carro é o quê? Ela é um negócio jurídico? Não, não é. Ela não é uma manifestação de vontade que você está modulando efeitos. Tá? Ela não é um negócio jurídico. Tem um aqui que o Pontes de Miranda fala e que não está aqui no roteiro. Eu vou acrescentar aqui, ó. Ato-fato. Ato-fato. Seria um ato-fato o pagamento? Ato-fato, gente, é uma conduta humana para a qual se dispensa a investigação de vontade, capaz de criar, modificar ou pôr fim a relações jurídicas. Tá? Então, trocando em miúdos, o simples fato de automaticamente agir, né, levará a uma consequência jurídica. Né? Então, o Pontes de Miranda ele acha que o pagamento ele é um ato-fato porque a conduta mecânica de pagar extingue o débito. Tá? É sedutora essa possibilidade, né? Mas eu discordo dela pelo seguinte, porque eu acho que o pagamento ele envolve uma intenção de solver. Ele não é uma conduta puramente mecânica. Existe uma manifestação de vontade, não com efeitos moduláveis, mas existe uma manifestação de vontade de extinção da dívida. Porque quando há um deslocamento de patrimônio, quando eu dou dinheiro para alguém, eu posso estar dando dinheiro para a pessoa por muitos motivos, por muitas causas. Eu posso estar dando dinheiro porque eu estou emprestando, eu posso estar dando dinheiro porque eu estou doando, ou posso estar dando dinheiro porque eu estou pagando. É importante saber com qual intenção eu estou levando a esse deslocamento patrimonial para que eu possa aplicar as consequências corretas a isso. Então, o ato-fato, ele não encerra uma manifestação de vontade relevante. Ele é uma mecânica conduta que gera uma consequência jurídica. Pode ter vontade do agente? Pode, mas para a lei essa vontade é irrelevante para compor o suporte fático. Para a lei essa vontade é irrelevante para emprestar consequências jurídicas. Agora, o ato jurídico em sentido estrito, ele exige uma manifestação de vontade. A diferença do ato jurídico em sentido estrito para o negócio jurídico é que no negócio jurídico essa vontade ela é modulável, eu posso negociar consequências. No ato jurídico em sentido estrito, a vontade ela não é modulável. Você manifesta a vontade e automaticamente os efeitos previamente estabelecidos por lei, normalmente, eles incidem. Tá? Então aqui me parece que o pagamento ele é um ato jurídico em sentido estrito porque eu manifesto vontade. Eu estou dizendo, ó, esse deslocamento patrimonial é para pôr fim à obrigação. Eu manifesto essa vontade. Mas as consequências disso estão na lei. Lá a partir daqui, vamos ao nosso Código Civil, a partir do artigo 300, aliás, a partir do artigo 304, tá? A gente começa a falar de pagamento. Tá? E aí essas consequências que estão previstas a partir do artigo 304, elas incidem para regular a extinção dessa obrigação. Tá? Bom, seguindo no nosso roteiro. Então nós já vimos
que o pagamento é um ato jurídico em sentido estrito. Aliás, quem tiver curiosidade, se você for para o meu canal do YouTube, você for voltando, lá tem... as aulas elas estão sequenciais, gente. Obviamente eu vou postando, ela está numa linha temporal. As últimas aulas, né, são as mais recentes. As primeiras aulas do canal são as mais antigas. Então, se você for voltando na linha do tempo, você vai encontrar todo o curso de Lei de Introdução, Pessoas e Bens, né? E depois você vai para fatos jurídicos em sentido amplo. No fato jurídico em sentido amplo, nas primeiras aulas lá você vai encontrar uma abordagem sobre ato-fato, em que eu pego um quadro do Pontes de Miranda e vou trabalhando exemplo por exemplo sobre o que é ato-fato. Depois eu dou uma aula sobre ato jurídico em sentido estrito. E essas coisas que eu estou falando aqui, que podem parecer muito resumidas, elas estão dissecadas no semestre apropriado, tá? Nas aulas correspondentes ao semestre apropriado. Então eu tenho uma aula no meu canal, especificamente sobre ato-fato, e outra sobre ato jurídico em sentido estrito. Basta vocês voltarem nessa linha do tempo, nas diversas aulas já dispostas, disponíveis lá, para que vocês possam sanar eventuais dúvidas que porventura ainda existam. Tá? Bom, dito isto, vamos começar a analisar a nossa sequência lógica do código, né? Vamos falar aqui sobre quem deve pagar, né? A legitimação para pagar é reconhecida ao devedor. Gente, isso é claro, né? Quem é que deve pagar? Resposta intuitiva e natural. O devedor, né? Mas só ele? Não. Nós temos mais dois artistas aqui que também podem pagar. É o nosso chamado terceiro interessado e o terceiro não interessado. Aliás, o terceiro não interessado ele pode também se revestir de duas formas. O terceiro não interessado que paga em nome próprio e o terceiro não interessado que paga em nome e à conta do devedor. Tá? Então, nós temos o devedor, o terceiro interessado, o terceiro não interessado. Este terceiro não interessado pode pagar em nome do devedor ou pode pagar em nome próprio. E existem consequências jurídicas para cada uma dessas situações. E nós vamos estudar ao longo dessa aula. Tá? Seguindo. O devedor. O devedor é o titular da dívida. Este não possui o dever de pagar, mas também o direito, né, subjetivo de fazê-lo, podendo inclusive ajuizar a ação de consignação em pagamento. Então, gente, quando essa desculpia, tem muita gente que fala assim, nossa, eu quis pagar, o cara não quis receber, ó, azar dele. Depois, lá na frente, quando você for cobrado, e for cobrado também por multa, por não sei o quê, e você vier com esse papinho, eu quis pagar, o cara não quis receber, azar dele, o juiz vai falar assim, não, meu amigo, você tinha o direito de pagar, e você tinha que, inclusive, mover uma consignação extrajudicial em um banco qualquer, né? Ou você podia mover uma ação de consignação judicial. Ficar sem pagar é o que você não podia. Então, pagar é um direito subjetivo do devedor, inclusive para que ele tire essa faca do seu próprio pescoço, né? Bom, terceiro também pode pagar. A lei civil oferece amplas possibilidades para o terceiro. Ele pode ser interessado ou não interessado de efetuar o pagamento. Isto ocorre porque a sociedade tem um interesse na solúcio do débito. Gente, lembre-se, pagar vem de apaziguar. A nossa lei civil ela se preocupa muito com a paz social, porque um país que vive em paz, ele costuma prosperar. Então você evitar conflitos no seio da sociedade é uma opção inteligente. Tá? Então pagamento vem de apaziguar. Por isso que o Código diz, eu, lei civil, aceito que o devedor pague. Mas eu aceito também que um terceiro pague. Por favor, paguem. Porque se as dívidas forem pagas, a economia está girando corretamente, adequadamente. Bom, foi paga pelo devedor ou foi paga para o terceiro? Se foi paga para o terceiro, depois a gente vê o que acontece com esse terceiro. Ele vai ter como reaver o dinheiro ou não vai? Sim, a lei vai tratar disso. Tá? Mas ela está estabelecendo aqui o pagamento. Isso é uma coisa muito razoável. Tá? Bom, em geral, ao credor é indiferente quem paga, contanto que se pague, salvo se a prestação for intuito personae. Claro, uma obrigação personalíssima ela só pode ser honrada, né, pelo devedor.
né? Mas quem seria o terceiro interessado, né? Entende-se por terceiro interessado aquele que pode ser chamado a sofrer as consequências negativas do inadimplemento. Então veja, a gente falou de terceiro interessado e terceiro não interessado. O terceiro interessado é aquele que tem o seu próprio interesse na solvência. E por que, embora ele não seja devedor, ele tem seu próprio interesse na solvência? Porque ele pode vir a sofrer as consequências negativas do não pagamento. Ou seja, ele pode vir a sofrer as consequências negativas do inadimplemento. Tá? Quem é o terceiro interessado? O terceiro interessado é o fiador, é o avalista, é o sublocatário, é aquele que deu uma garantia hipotecária para garantir débito alheio. Então, eu dei uma sala, meu filho é devedor, eu dei uma sala minha como hipoteca para garantir que meu filho vai pagar. Sou terceiro interessado. Por quê? Porque se meu filho não pagar, a minha sala pode vir a ser piorada. Eu sou fiador do Joãozinho. Se o Joãozinho não pagar, eu posso vir a figurar numa ação de cobrança de aluguéis e mais, o meu bem de família pode ser piorado por isso. Vocês bem sabem que uma das hipóteses da empeorabilidade do bem de família é a dívida de fiador a dívida, né, imputada ao fiador em contrato de locação. Né? E assim vai, gente. Então, o terceiro interessado é aquele que pode sofrer as consequências negativas do inadimplemento. Não é só, eu tenho tanto interesse, eu gosto tanto do Rogério, eu queria tanto que o Rogério não sofresse nenhuma consequência por conta da dívida dele. Gente, isso não é interesse. Interesse é você sofrer consequências negativas em virtude da dívida de outra pessoa. Isso é interesse. É teu interesse. Tá? O interesse do Rogério, verdadeiro devedor, esse aí já é evidente. Mas o seu interesse de terceiro é sofrer um respingo disso. Isso vai lhe acarretar uma qualificação jurídica de terceiro interessado. Então, ao terceiro interessado, a eles, caso haja recusa de recebimento, faculta-se o manejo de ação de consignação em pagamento. Por quê? Consignação em pagamento, você fala assim, eu quis pagar, o cara não quis receber. Seu juiz, tá aqui, tô depositando, obrigue esse sujeito a receber. Isso é ação de consignação em pagamento. Isso é garantido ao terceiro interessado. Por quê? Porque o terceiro interessado é aquele que vai sofrer as consequências negativas do inadimplemento. Como ele não quer sofrer as consequências negativas do inadimplemento, muitas vezes ele vem e fala assim, eu quero me livrar dessa encrenca, tá aqui, toma aqui esse dinheiro. Seu juiz, estou depositando em juízo. É direito dele fazer isso. E depois ele pode cobrar do verdadeiro devedor? Claro, pode. Mas aqui, para se livrar inicialmente da encrenca, a primeira coisa que ele tem que fazer é se livrar da encrenca. E para se livrar dessa encrenca, muitas vezes ele se vale da ação de consignação em pagamento. Quando o terceiro honra, e aqui vem essa dúvida que eu falei para vocês, quando o terceiro honra o débito, ocorre a subrogação legal. Subrogação, gente, é que ele passa é como se ele vestisse a mesma roupa do credor. É como se ele passasse a ser um novo credor com as mesmas garantias, as mesmas seguranças, né? A mesma natureza do crédito. Né? Então, quando o terceiro honra o débito, ocorre a subrogação legal nos direitos do credor, como os de crédito, ação, garantias, entre outros. Então, eu sou fiador, eu paguei aquela dívida, eu assumo exatamente a mesma posição que o credor originário assumia. Eu paguei, eu sou fiador sei lá, é uma coisa inusitada, mas vamos supor que um contrato de trabalho para um empregado hiper especializado se exigisse um fiador. Tá? Eu sou fiador desse contrato de trabalho, tá? Para pagar o salário do trabalhador hiper especializado. O devedor principal não pagou. Eu fui lá e paguei. Quando eu paguei, o meu crédito ele também tem natureza trabalhista, porque eu me subroguei no lugar do devedor e agora eu vou cobrar do credor original. Aliás, perdão, eu me subroguei no lugar do credor e eu agora me subroguei nesse lugar e vou cobrar a dívida ainda com natureza trabalhista. Perdão, tá difícil, né, gente? Então, para não pairar dúvidas, vamos lá. Um contrato de trabalho, um trabalhador hiper especializado, eu sou fiador do empregador.
dizendo, se o empregador não pagar teu salário, eu pago, porque eu sou fiador dele. O empregador não pagou, fui chamado a pagar e paguei. Tá? O que é que aconteceu? Me subroguei no lugar daquele empregado hiperespecializado. Então, quando eu for cobrar do credor, eu não estou cobrando uma dívida qualquer, eu estou cobrando uma dívida trabalhista. Eu me subroguei no lugar do credor. Quando eu for cobrar o devedor originário, eu me subroguei no lugar do credor. E a natureza da minha dívida, a natureza do meu crédito e da dívida do devedor originário é uma dívida trabalhista, com todas as prerrogativas que isso pode implicar. Então isso é importante, gente. O terceiro interessado, quando ele paga a dívida, ele não apenas paga, mas ele se subroga. Se subroga assume o crédito com as mesmas garantias, com a mesma natureza, com a mesma força, com as mesmas mazelas do crédito originário. Tá bom, minha gente? Bom, então o pagamento feito pelo devedor o libera, enquanto aquele efetuado pelo terceiro interessado desfaz os laços entre credor e devedor, mas mantém o devedor atado a quem honra o débito. Porque eu me subroguei, o devedor originário continua sendo agora meu devedor, porque eu me subroguei nos direitos do credor. Tá? Então veja, Rogério é fiador, Rogério pagou a dívida, o credor originário já recebeu, foge da história. Eu sou o novo credor, porque eu me subroguei no lugar do credor originário. E eu vou continuar cobrando do devedor. Né? Então vamos ver o que dispõe o Código Civil sobre o terceiro interessado. Artigo 304. Qualquer interessado é aquele que pode sofrer as consequências negativas do inadimplemento. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando-se o credor se opuser dos meios conducentes à exoneração do devedor. Bom, gente, vamos lá tomar uma água, depois a gente continua ainda pincelando a questão do terceiro não interessado. Gente, voltando aqui, a gente fala aqui do terceiro não interessado. Já o terceiro não interessado é aquele que, embora não sofrendo as consequências negativas do inadimplemento, chama para si o dever de pagar. Meu pai, ele percebe que eu estou devendo, ele fala assim, poxa, Rogério está devendo. Isso não me afeta em nada, concretamente. Né? Mas como pai, eu não quero que o Rogério fique nessa pindaíba. Eu sou um terceiro não interessado, porque eu não vou sofrer as consequências negativas do inadimplemento, mas ainda assim eu quero pagar essa dívida do meu filho. Não quero que meu filho fique com o nome sujo por aí, não. Tá certo? Então meu pai vai figurar como um terceiro não interessado. Ele pode pagar a dívida? Pode, gente. Eu já tinha pincelado isso com vocês, dizendo que o terceiro não interessado ele ia assumir dupla roupagem, a depender de cada caso. Ou ele seria um terceiro não interessado que paga a dívida em nome próprio, ou ele seria um terceiro não interessado que paga a dívida em nome do devedor. E a gente vai ver o que significa cada uma dessas situações. Então vamos lá. Repetindo, já o terceiro não interessado é aquele que, embora não sofrendo as consequências negativas do inadimplemento, chama para si o dever de pagar. Ele pode realizar o pagamento em nome e à conta do devedor, providenciando o recibo em nome do último. Então, como é que é a história de pagar em nome do devedor? O devedor, vamos lá, credor é José, devedor é João, eu sou pai do João, tá? Eu sou um terceiro, mas eu não sou fiador, não sou nada, eu sou um terceiro não interessado. Rogério. Porque eu sou pai do João. Vamos lá. Eu tenho o credor, José, eu tenho o devedor, João, eu tenho um terceiro não interessado, Rogério. Sou pai, sou apenas pai. Aí, olha só, na hora de pagar, o que é pagar em nome e por conta do devedor? Na hora de pagar, eu peço o recibo. E José diz, recebi de João a importância, e aí ele assina. Credor José. Olha o recibo que ele me deu. Recebi de João a importância dele. Eu paguei.
Eu, Rogério, paguei. Mas o recibo veio assim, recebi de João a importância de... e assinou José. Tá? O que é isso? Foi um pagamento feito pelo Rogério, terceiro não interessado, né? Em nome do devedor. Tá? Então, aqui repetindo. O terceiro não interessado pode realizar o pagamento em nome e à conta do devedor, providenciando o recibo em nome do último. Foi o que aconteceu aqui. Quem quiser dar um pause, né? O Rogério é o terceiro não interessado, mas o recibo que ele teve aqui é recebi de João, devedor. Tá? Essa é a hipótese do terceiro não interessado que paga em nome do devedor. Então ele pode realizar o pagamento em nome e à conta do devedor, providenciando o recibo em nome do último, desde que este não se oponha a tanto, sem direito a reembolso. Então ele não tem direito a reembolso. Se eu pago desta forma, eu não tenho direito a reembolso. Mas em compensação eu posso consignar. Eu falo, ó, eu quero pagar a dívida em nome de João, e aí o José não quis aceitar, eu quero aqui depositar em juízo esse dinheiro como terceiro não interessado que paga a dívida em nome por conta do devedor. E aí, quando eu faço isso, quando eu entro com essa ação, já está implícito que eu não vou cobrar o dinheiro de volta, porque eu estou pagando em nome e por conta do devedor. Então eu não tenho direito a reembolso. Então vamos aqui repetir isso tudo que eu falei. O terceiro não interessado pode realizar o pagamento em nome e à conta do devedor, providenciando o recibo em nome do último, desde que este não se oponha a tanto, sem direito a reembolso. Nesta hipótese, cabe a ação consignatória caso haja resistência do credor. Onde é que está isso? Artigo 304, é porque o artigo 304 ele fala que cabe a ação consignatória para o terceiro interessado. Mas não só o terceiro interessado, o parágrafo único diz, igual direito, ação consignatória, cabe ao terceiro não interessado, se fizer o pagamento em nome e à conta do devedor, salvo oposição do devedor. Beleza? Então, se eu pago com o recibo em nome do devedor, eu não tenho direito a reembolso. Mas eu posso consignar esse pagamento. Eu posso ir à justiça, obrigar o credor a receber. Tá? Seguindo. Por fim, o terceiro não interessado pode pagar em nome próprio, independentemente da anuência do devedor. Nesse caso, terá direito a simples reembolso e a não subrogação. Onde é que está isso? Artigo 305. O terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga nos direitos do credor. Então, olha só, como é que seria aqui agora? Vocês lembram do outro exemplo que era o Rogério pagando em nome e por conta do devedor. Agora o Rogério vai pagar em nome próprio para ter direito a reembolso. Isso é para vocês aprenderem como é que vocês têm que providenciar o recibo se você, terceiro não interessado, quer ainda o reembolso. Ó, recebi de Rogério a importância de tanto para quitar a dívida de João. Seria assim o recibo. Recebi de Rogério a importância de tanto relativa à dívida de João em relação a mim. Pronto. Isso aqui seria o recibo para um terceiro não interessado que paga a dívida em nome próprio. Qual é a diferença entre os dois casos? Quando o terceiro não interessado paga a dívida em nome próprio, ele pode se reembolsar. Mas vejam que ele não tem garantida a ação consignatória, como o parágrafo único do artigo 304 traz. Tá? Então, se você é terceiro não interessado e você quer receber de volta o que você pagou, pague em nome próprio. Faça constar isso do recibo, para você ter uma prova de que você pagou em nome próprio e que você não pagou como uma caridade para o devedor. Porque se você pega o recibo em nome do devedor, o teu pagamento como terceiro não interessado foi uma caridade para aquele devedor. Agora, se você é terceiro não interessado e paga em nome próprio, você terá direito a reembolso. Isso não será mais uma caridade. Qual a diferença do reembolso para a subrogação?
no reembolso é só a cobrança da dívida. A subrogação é a cobrança da dívida com as mesmas garantias que a dívida originária tinha. Isso é subrogação. Então a subrogação ela acaba sendo um pouco mais forte do que o simples reembolso. Tá? Ela traz a mesma natureza de dívida, as mesmas garantias de dívida, tá certo? Coisa que o simples reembolso não traz. Ok, gente? São essas as nuances interessantes aqui que a lei não traz palavras inúteis, né? Ela é bastante sábia. Parágrafo único do artigo 305. Se pagar antes de vencida a dívida, só terá direito ao reembolso no vencimento. Também para não agravar a situação do devedor. Agora, caso o terceiro não interessado, que faz o pagamento em nome próprio, se ele pagar, ele deve dar notícia ao devedor, sob pena de perder o direito de reembolso, caso o devedor também pague a dívida. Por quê, gente? Olha só, olha que coisa interessante. O Rogério, vamos lá. Tá aqui. Credor. Tá aqui o credor. Tá aqui o devedor. Então, José é o credor. João é o devedor. O terceiro interessado que paga, já vamos colocar assim, em nome próprio, vocês já entenderam como é que funciona. É o Rogério. Esse aqui, deixa eu mostrar o que eu escrevi para vocês. Então, credor é José, devedor é João, terceiro interessado que paga em nome próprio é o Rogério. Tá? Quando o Rogério paga, ele tem que comunicar ao devedor, João, porque se o devedor João não souber que a dívida foi paga e pagar, ele não deve mais reembolso, ele já pagou. Caramba, mas nessa hipótese, olha que loucura, nessa hipótese o José vai ter recebido de Rogério e depois vai ter recebido de João. Ele vai ter recebido duas vezes. E aí, como é que a gente desata esse nó? Bom, gente, se Rogério pagou e não avisou que pagou, e José pagou também, aliás, e João pagou também, o que vai acontecer aqui é que João nada deve a Rogério. Mas José recebeu duas vezes, recebeu indevidamente. Então o Rogério pode entrar com ação de restituição, ação de repetição. Falou, ó, você recebeu primeiro de mim, terceiro não interessado, mas depois você recebeu ainda do credor. Aliás, você recebeu do devedor, você recebeu do João, você recebeu duas vezes, então devolve meu dinheiro. Tá certo, gente? É assim que funciona. Onde é que está isso? Vamos lá para o nosso roteiro. Tá? Aqui. Vou apagar aqui direitinho. Vamos lá. Então, voltando aqui. Caso pague, o terceiro não interessado, que o faz em próprio nome, deverá dar notícia ao devedor. A notícia ao, não do. Deve dar notícia ao devedor, sob pena de perder o direito de reembolso, caso o último também pague ao credor o débito. Nesta hipótese, se houver o duplo pagamento, o terceiro não interessado, que paga em nome próprio, deverá se voltar contra o credor que recebeu a dívida duas vezes. Beleza. Outra questão. Interessante dispositivo, por sua vez, está contido no artigo 306, que diz: o pagamento feito por terceiro com desconhecimento ou oposição do devedor não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para elidir a ação. Tá? Aí começa uma discussão, gente, se esse artigo se aplica ao terceiro interessado ou ao terceiro não interessado. Paulo Nader manda aplicar o dispositivo ao terceiro interessado e ao não interessado, embora Carlos Roberto trate da matéria apenas ao comentar sobre o pagamento feito por terceiro não interessado. Gente, do ponto de vista concreto, olha o que ele está dizendo. Se o pagamento for feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor,
Este devedor não está obrigado a reembolsar aquele que pagou se o devedor tinha meios para elidir a ação. Pergunta que muitos alunos fazem. Isso diz respeito ao terceiro interessado, ao não interessado ou aos dois? Gente, eu tendo a entender que esse artigo se aplica apenas ao terceiro não interessado que paga em nome próprio. Por quê? Porque, gente, o pagamento feito pelo terceiro interessado decorre de interesse próprio dele. Ele tem interesse em pagar, então ele não precisa ficar pedindo muito para pagar, não. Ele tem interesse em pagar e ele se subroga se ele fizer esse pagamento. Então, aqui me parece uma certa deferência. Ó, o pagamento feito por terceiro com desconhecimento ou oposição do devedor não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para elidir a ação. Ora, aqui parece que eu estou exercendo uma faculdade que não me é própria. E quando eu sou terceiro interessado, eu tenho uma faculdade própria de pagar. Tá? Então, por uma interpretação sistemática, eu já acho que isso aqui se aplica ao terceiro não interessado, por conta de que para o terceiro interessado, ele já tem o próprio interesse em pagar, ele não precisa ficar pedindo bênção de ninguém não para pagar. Mas além disso, ele ainda usa nós temos uma outra pista que fala aqui, ó, não obriga a reembolsar. Se ele estivesse falando do terceiro interessado, ele falaria assim, não se subrogará, não terá. Então, ó, o pagamento feito com desconhecimento ou oposição do devedor não obriga a reembolsar, tampouco gerará subrogação. Mas ele fala só de reembolso. E o reembolso é uma consequência aplicável apenas à hipótese do terceiro não interessado que paga a dívida em nome próprio. Então, por conta disso, eu tendo a achar que o artigo 306 ele não se aplica ao terceiro interessado e ao terceiro não interessado. Ele se aplica apenas ao terceiro não interessado que paga a dívida em nome próprio. Tá? Bom, Paulo Nader manda aplicar o dispositivo ao terceiro interessado e ao terceiro não interessado, embora Carlos Roberto Gonçalves trate da matéria apenas ao comentar do tratamento do pagamento feito por terceiro não interessado, tendo a seguir essa mesma ideia. Outra dúvida interessante. E se houver conhecimento do devedor e falta de oposição? E quais seriam os meios de elidir a ação? Paulo Nader, quanto à primeira indagação, responde que naquela hipótese, se houver conhecimento e falta de oposição, o artigo 306 não se aplicaria. Eu sei que o cara vai pagar e fiquei quieto, deitado em berço esplêndido, por um dever de boa-fé. Se eu tivesse que me opor, eu falaria, não pague. Você me avisa que vai pagar e eu fico quieto. Né? Então, o artigo 306 não se aplica. Porque, gente, qual é a consequência do artigo 306? Ele diz que se o devedor originário ele tiver um meio para afastar a cobrança e o terceiro pagar, pagou porque quis, não vai ter reembolso. A hipótese aqui é a seguinte, o terceiro vem a mim e fala assim, Rogério, você é o devedor. Eu sou um terceiro não interessado. Vou pagar essa dívida em meu nome. Tá? E depois eu vou me reembolsar de você. E eu fico quieto. Gente, eu estou deixando o cara pagar. Eu não tô agindo aqui com lisura, com honestidade. Porque se eu tivesse algum meio de me opor, eu tinha que falar assim, não pague não, essa dívida está prescrita. Pronto, aqui eu agi com boa fé. E ainda assim ele foi e pagou o azar dele. Não pague não, eu fui perdoado. Não pague não, já houve compensação. Não pague não, eu já paguei. Percebem, gente? Então, se alguém me avisa que vai pagar uma dívida minha, né, eu tenho que, por boa fé, falar, não pague. Eu tenho meios para afastar essa cobrança. É o que diz o artigo 306. Vamos voltar a ele. O artigo 306 me diz, o pagamento feito por terceiro com desconhecimento ou oposição do devedor não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para elidir a ação. Tá? E esses meios para elidir são isso. A dívida está prescrita, eu já fui perdoado, eu já paguei, etc. Tá? Pagamento com alienação de propriedade. O artigo 307 diz, só terá eficácia o pagamento que importar transmissão da propriedade
quando feita por quem possa alienar o objeto em que ela consistiu. O pagamento era a transferência do bem tal. Esse pagamento só vai ser válido se quem transferiu tinha poder para transferir. Se não tinha poder para transferir, não vai ter validade. Coloca-se aqui, minha gente, o problema inclusive da venda non domino. Porque se a pessoa ela vai transferir a propriedade de um bem que ela não dispõe, isso seria uma transferência feita a non domino. Como é que se escreve isso, Rogério? Venda ou transferência a non domino. Vamos lá. Alienação a non domino. Normalmente, gente, a venda non domino ela é ineficaz. Artigo 1268 do Código Civil. Mas aqui, então, ó, alienação a non domino. Tá? Mas aqui, o código diz, só terá, ele fala também em eficácia, né? Só terá eficácia o pagamento que importar transmissão de propriedade quando feito por pessoa, por quem possa alienar o objeto em que ele consistiu. Então, só vai ser eficaz o pagamento se a pessoa realmente puder transferir o objeto, senão não vai ser eficaz. Né? Parágrafo único. Se se der em pagamento coisa fungível, aquela que pode ser substituída por outra, não se poderá mais reclamar do credor que de boa fé a recebeu e consumiu, ainda que o solvente não tivesse direito de aliená-la. Então vamos ver isso aqui. Tudo isso aqui que isso quer dizer. O caput do artigo trata da questão da legitimação para alienar e exclui a hipótese de alienação a non domino ou de bens inalienáveis. Observe o artigo 1268. Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade. Exceto, gente, essa exceção é a mais legal, tá? Então, quem não for dono não pode alienar. Tá? Exceto se a coisa oferecida ao público em leilão ou estabelecimento comercial for transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono. Gente, sabe qual é a hipótese disso? Você compra, tem muito carro que às vezes ele é furtado e de alguma forma os meliantes conseguem esquentar os documentos e colocar isso numa concessionária de carros seminovos. Chega lá um terceiro de boa-fé e compra. A tendência das autoridades policiais, do Detran, que não conhecem esse dispositivo, é apreender o carro e tomar do sujeito. E o cara fica meio a ver navios. Errado. Eu vou a uma loja, eu compro um carro honestamente, de boa fé, e depois eu descubro que esse carro ele foi furtado, né? Passei pela vistoria, recebi o CRLV, estou circulando com o carro e um dia sou parado no abrigo e falo assim, ih, esse carro é furtado. Não, meu amigo, esse carro agora é meu. De onde você tirou isso, Rogério? Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade. Até aí está certo o cara que me parou. Exceto se a coisa oferecida ao público em leilão ou estabelecimento comercial for transferida em circunstâncias tais que o adquirente de boa fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono. Eu comprei isso lá na concessionária, não tinha como sonhar que essa concessionária receptou um objeto roubado. Agora, fui para a Feira do Rolo. Lá na Feira do Rolo, comprei um troço que custa 10 mil reais, eu comprei por 500. Ah, aí já não dá para aplicar isso. Tá? Parágrafo 1º. Se o adquirente estiver de boa fé e o alienante adquirir depois a propriedade, considera-se realizada a transferência desde o momento em que ocorreu a tradição. Então vamos lá. Vamos tirar o exemplo do estabelecimento comercial. Eu comprei o carro do meu vizinho. Tá? O meu vizinho, ele me vendeu o carro, mas depois... Então vamos fazer uma cadeia do união aqui. O carro era do X, que passou para o Y, e passou para o Z. Beleza. Só que essa alienação aqui, o X, ele agiu com coação. Tá certo? O X agiu com coação para comprar o carro, aliás, o Y agiu com coação para comprar o carro do X. E depois vendeu para o Z.
Tá, beleza. Tá? O Y, ele teve essa compra e venda anulada por coação. Quando ele teve a compra e venda anulada por coação, ele chegou para o X e falou assim: X, tudo bem, vamos voltar ao estado anterior. Eu tenho que te devolver o carro, você me devolve o dinheiro, mas vamos fazer o seguinte, ao invés disso tudo acontecer, eu te pago aqui mais R$200 e você ratifica essa venda. Pronto, acabou. Aqui, ó. Aí ele adquiriu a propriedade depois. Aí o Z, que é quem realmente estava de boa fé, se o adquirente estiver de boa fé e o alienante Y adquirir a propriedade depois, ele ratificou aquilo, considera-se realizada a transferência desde o dia em que Z comprou o carro. Beleza, é isso. E parágrafo 2º, não transfere a propriedade à tradição quando tiver por título um negócio jurídico nulo. Beleza. Então, gente, são aspectos da venda a non domino, que está lá da alienação a non domino, que ela torna o negócio ineficaz, artigo 307, confirmado pelo artigo 1268, que fala sobre tradição de bens móveis. Tá? Ela meio que ratifica isso tudo, trazendo aquela curiosidade bem presente nos dias de hoje, da aquisição de bens móveis por alguém de boa fé, no estabelecimento comercial ou em leilão, porque aí a tradição seria considerada perfeita. Continuando. Já quanto ao pagamento por coisa fungível, aqui o pressuposto é o seguinte: o devedor entregou uma coisa fungível que não lhe pertencia. Ele, por exemplo, ele se comprometeu a entregar arroz para o credor. E ele entregou arroz para o credor. Só que o arroz não era do devedor. O devedor pegou o arroz do Zezinho. Entenderam? Então o devedor tinha que entregar arroz para o credor. Só que o arroz que ele entregou não era dele, era do Zezinho. Então, já quanto ao pagamento por coisa fungível, quando feita por quem não é dono, os supostos do dispositivo são os seguintes. A dívida, tem que existir uma dívida de coisa fungível, né? Então tem que ter uma dívida. Essa dívida tem que ser mediante coisa fungível. Letra C, indisponibilidade da coisa fungível por quem pagou. Eu não podia ter pago aquilo, porque aquilo era do Zezinho. E consumo da coisa fungível por quem recebeu o pagamento. E esse consumo foi feito por boa fé, uma boa fé subjetiva do credor. Tá? Ele desconhecia que o devedor não era o dono. A consequência disso será a validade do pagamento e o direito do prejudicado de receber a coisa que, embora consumida, pode ser substituída por outra de igual espécie, qualidade e quantidade. Mas ele não vai receber isso do credor, ele vai receber isso de quem pagou sem poder pagar. Se a coisa não foi consumida, agora aí vem, porque o parágrafo lá do artigo 307, vamos só relembrar aqui para vocês entenderem do que a gente está falando. O artigo 307, ele fala aqui o seguinte: só terá eficácia o pagamento que importar transmissão de propriedade quando feito por quem possa alienar o objeto em que ela consistiu. Parágrafo único. Se se der em pagamento coisa fungível, não se poderá mais reclamar do credor que de boa fé a recebeu e consumiu, ainda que o solvente não tivesse direito a aliená-lo. Agora, se o credor não tiver consumido, o Zezinho pode chegar e falar assim: o cara te entregou meu arroz, não dele, devolve meu arroz. Pode, porque não foi consumido ainda. Beleza? A questão do parágrafo é: e se o credor já consumiu o arroz? Fazer o quê? Se ele consumiu de boa fé, não reclame do credor. Reclame de quem entregou sem poder entregar. É só isso que diz o dispositivo. Tá bom, gente? Então é isso. Com isso, nós encerramos esse aspecto aqui sobre a alienação de propriedade. Tá? Agora, um último tópico que nós temos é o pagamento feito pelo incapaz. Tá? O Código Italiano, no seu artigo 1191, dispõe: o devedor que executou a prestação devida não pode impugnar o pagamento por causa da própria incapacidade. Então, eu sou devedor, eu não posso me beneficiar da minha própria torpeza. Falar, pô, eu paguei uma dívida que existe. Né? Eu não posso impugnar isso porque eu sou incapaz. Né? Então, o devedor que executou a prestação devida não pode impugnar o pagamento por causa da própria incapacidade, mas a obrigação ela é devida. É diferente de eu ter feito um contrato sendo incapaz, porque o contrato
ele é nulo ou anulável, e aí a obrigação não é devida. A hipótese aqui é: a dívida existe, mas na hora de pagar o incapaz pagou sozinho. Tá? E aí o Código Italiano diz que o devedor que executou a prestação devida não pode impugnar o pagamento por causa da própria incapacidade. Esta regra não se repete em nosso Código, mas será necessário identificar qual a natureza jurídica do pagamento para ao final concluir-se pela sua possibilidade ou não. Assim, via de regra, se o incapaz pagou menos do que devia, fica obrigado pelo restante. Ou se ele pagou, essa quitação ela está válida porque, de fato, ele honrou esse pagamento e essa dívida ela era existente. Mesmo que no nosso código não haja um dispositivo falando disso, né, existe um dispositivo falando sobre quando o menor é credor. Aqui, quando o menor é credor, ele fala assim, ó, artigo 310. Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu. Então, assim, existe possibilidade do menor credor receber o valor se ficar provado que ele empregou o valor em próprio benefício. E aí, pelos meios mais distintos que houver para se provar isso. Mas esse aqui a gente ainda vai abordar nas próximas aulas. O que é que eu quero dizer? É que não é assim sempre ineficaz o pagamento feito ao incapaz. Existem hipóteses em que esse pagamento ele vai se conservar. Então, se o incapaz ele pode receber o pagamento que lhe é devido, com muito mais razão, ele também tem direito a quitar esse débito. E, afinal de contas, o credor ia dizer o quê? Ah, eu recebi e eu não quero, eu não tinha que ter recebido. Ou o incapaz vai dizer o quê? Eu devia de verdade, mas eu não podia ter pago sozinho. Pô, paguei o que eu devia, paguei já vencida a dívida, paguei tudo certinho. O único problema é que eu era incapaz. Ué, gente, se você devia, para evitar um enriquecimento sem causa seu, você tinha que pagar. Haverá aí uma mera irregularidade na maneira de se pagar. Mas se desfazer esse pagamento não me parece correto, porque violaria um outro princípio jurídico, que é da vedação ao enriquecimento sem causa. Com isso, nós encerramos essa primeira aula sobre pagamento, minha gente.